E vamos ao nosso tema de hoje. Quando a alma sente saudade de Deus. Eu quero compartilhar com vocês baseado no Salmo de número 84. Salmo de número 84, eu leio pela tradução de Almeida atualizada, se você quiser acompanhar nas telas comigo. Texto longo, acompanhe com atenção, o texto diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado, feliz, aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Algumas vezes os salmos parecem distantes, outras vezes parecem escritos com a nossa própria mão. A poesia dos salmos, ela pode mexer com a gente, ou, como algumas vezes nós lemos os salmos, ou qualquer outro trecho das Escrituras Sagradas, e parece que não nos fala nada, são estranhos para nós. A maioria das vezes que isso acontece é porque nós estamos procurando na Bíblia solução para os nossos problemas pessoais, e por causa disso a nossa mente está tão absorta, tão imbuída nos nossos próprios problemas, que nós não conseguimos examinar o texto e entender o contexto dele, não conseguimos entrar na história, e por isso ficamos sem entender o seu significado e até a sua significância para nós. É como se nós estivéssemos lendo, mas a nossa mente não está ali. Mas existem outros momentos que, ao ler as Escrituras, no caso aqui um salmo, o texto fala tão forte com a gente, que parece estar retratando nossa própria vida ali nele. Isso me faz lembrar uma poesia de 1982, de um poeta e cantor brasileiro, Milton Nascimento, que diz assim: certas canções que ouço cabem tão dentro de mim, que perguntar carece, como não fui eu que fiz? Eu diria então, parafraseando Milton Nascimento, que certos salmos cabem tão bem dentro de mim, que não tem necessidade de perguntar, aliás, como é que não fui eu que fiz isso? Porque expressa exatamente o que eu estou passando e o que eu estou sentindo. Por quê? Porque o salmo vem do nosso cotidiano.
Os salmos foram feitos por autores olhando ao seu derredor e tirando lições da vida. Os salmos nasceram das experiências da vida. Os autores cantaram suas emoções do cotidiano. Eu quero mostrar aqui para vocês alguns salmos, por exemplo, que mostram que foram tirados do seu cotidiano. Coloca nas telas para mim, por gentileza. No Salmo 128, ele vê a alegria numa reunião de família e ele retrata isso ali. A admiração diante da beleza do pôr do sol, ou, trazendo aqui para nós, do luar do sertão, isso é retratado lá no Salmo de número 8. No Salmo de número 131, o autor estava observando uma criança dormindo tranquila no colo da mãe, e dali ele fez a poesia. Do Salmo 127, pensando num pedreiro que levanta a parede de uma casa, ele tira lições. Do Salmo 42, ele vai narrando sobre as saudades que ele sente da sua terra natal. Foi assim que nasceram os salmos. Eles brotam da vida do povo, nos ajudam a perceber Deus nas coisas normais da vida. Tudo aquilo que a vida tem de belo ou de triste pode tornar-se um assunto por uma conversa ao pé do ouvido com este Deus amigo. É assim que a gente fala com Deus, olhando situações do dia a dia. Voltando aqui ao nosso salmo que nós lemos, Salmo 84, esse salmo ele traz consigo uma linguagem de saudade. Quem o escreveu ou estava impossibilitado de ir até Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, entenda-se, na teologia daquele tempo, na maneira daquele tempo entender a Deus, Deus morava ali, lá naquele templo. Hoje nós entendemos que o nosso Deus está solto, não está preso num templo, está em qualquer lugar onde for invocado, e onde estiver 2 ou 3 reunidos, Jesus disse, eu estou ali no meio deles. Mas naquele tempo Deus habitava lá, no templo. E este homem está distante, impossibilitado de estar lá, por alguma razão, talvez até num exílio, e por causa disso sente saudades daquelas caminhadas até o templo, das romarias que se faziam para se chegar até o templo, daquelas, como é chamado também, salmo do peregrino, daquela pessoa que sai lá da sua terra para chegar até o templo, todo o seu caminhar, e ele sente saudade, provavelmente era um levita, pelo seu conhecimento aqui das Escrituras. O autor dessa canção, ele vai notando, vai deixando passar para a gente um desejo crescente por Deus. Ele tem em mente ali o templo do Senhor, por isso que no versículo 1 ele fala que amáveis são os teus tabernáculos, ou seja, os lugares aí que o Senhor tem e que habita. E aí ele aprofunda no versículo 2, ele fala que vale mais um dia nos teus átrios, já é a parte interna ali do templo. Depois ele fala dos teus altares, uma parte mais interna ainda do templo. E finalmente ele fala a tua casa, ou seja, o santo dos santos, o lugar mais profundo. Você vai notando aqui, nessa leitura, um desejo de aprofundamento com relação a Deus, uma motivação nobre. Quanto você conhece de Deus? Quanto você é profundo com Deus? Porque algumas vezes nós nos relacionamos com Deus de modo superficial. Fazendo um paralelo agora aqui com a igreja, nós podemos vir às reuniões da igreja por outras intenções. Veja bem, essas intenções não são erradas, essas que eu vou lhes falar, não são erradas, mas são superficiais. E eu te desafio a uma experiência mais profunda. Por exemplo, você pode ter vindo aqui porque é gostoso, e é mesmo. É gostoso chegar aqui, comer junto com as pessoas, abraçar os irmãos, ver os nossos amigos, e isso não está errado.
mas precisa ter um desejo mais profundo por detrás desse desejo. Você pode ter vindo aqui por causa de alguém, não por causa de Deus. Alguém que você conhece, alguém que te convidou, alguém que te trouxe, ou alguém que você quer ver, alguém que você está interessado em conhecer. Não é errado, mas é preciso ter uma outra motivação mais profunda. Alguns vieram só por causa do coral, e é uma delícia, é gostoso, amamos a música, nos provoca a adoração, mas é preciso ter um desejo mais profundo, para chegarmos até o coração de Deus. Tem gente que veio por desencargo de consciência, tem gente que vem porque tem obrigação social, ou seja, eu estou na escala hoje aqui, então eu vim porque eu sou responsável e eu não quero dar mancada com quem está contando comigo. Tem gente que veio para receber alguma graça, alguma bênção, mas a sua cabeça está lá no que ele vai enfrentar de problema durante a semana. Veio por outras razões que não desejo profundo por Deus. Não digo que é errado, só digo que eu quero te desafiar a ter uma paixão tão grande por Deus, que você carregue em você um desejo por Deus na sua vida. Quando eu vinha para cá hoje pela manhã, eu me lembro ali no carro dirigindo, coloquei uma canção, cantei para o meu Deus, e eu falei para ele, quero sair hoje daquele lugar te conhecendo melhor. Isso me faz lembrar, na minha adolescência, quando eu descobri um pregador que eu gostava muito de ouvi-lo, o pastor Walter de Lima Filho, Igreja da Comunhão ali na Lapa, e foi inclusive o pastor que me consagrou ao ministério muitos anos depois. Mas eu me lembro, eu pegava aquele sol quente da tarde, ia para lá, pegava um ônibus, descia longe, caminhava bastante para chegar até o local, mas chegava cedo. Mas eu me lembro do meu coração, aquele coração desejoso, aquela vontade de adorar a Deus. E quando encontrava um irmão no caminho, então, aí era maravilha, já ia cantando junto, já ia preparando o coração. A gente se reunia para orar antes da reunião, porque aquilo já ia aquecendo o nosso coração. Era aquele desejo por Deus, desejo por Deus. Então, não basta você ter um coração sincero. Se a nossa imagem de Deus for distorcida, a nossa fé também vai adoecer. Estou ligando dois assuntos aqui. O primeiro é que é importante a gente ter esse coração sincero. Mas uma segunda coisa, é importante você ter uma imagem correta do teu Deus. Quem é o Deus que você está indo adorar? Porque se você quer crescer no seu relacionamento com Deus, não basta somente essa motivação nobre que eu estou te falando. É importante também nós termos um entendimento correto do nosso Deus. Isso porque tem muitos irmãos espalhados por aí nesse Brasil afora, mundo afora, que tem um coração voltado por Deus, um amor sincero por Deus. Mas muitas vezes, até o local onde frequentam, tem um líder, por exemplo, manipulador, doentio, tóxico, controlador, a gente sabe, vai adoecer esse irmão. Algumas vezes eu vejo pela internet ou na televisão, alguns líderes que esbravejam, que espumam, outros que está na cara que é falso o que estão falando, você não vê sinceridade, e eu sinto dor no coração, daquelas ovelhinhas, homens e mulheres que lá estão, que são sinceros, estão buscando a Deus, mas estão sendo manipulados. Tem gente que, vamos imaginar um domingo, lá vai o nosso irmão sincero, todo domingo, servir a Deus, mas sem perceber acaba servindo uma estrutura religiosa que ela é desgastante, porque ela vai absorvendo você o tempo todo. Eu ouvi um pastor, minha esposa me mandou um vídeo de um pastor falando do perigo que é algumas pessoas que se envolvem tanto com os afazeres da igreja, eu vou até usar um termo aqui um pouco pejorativo, a máquina, não é, de funcionamento, que eles vão se esquecendo de Deus, caem num ativismo, e servir a Deus não é ativismo. Às vezes servir a Deus é ficar quieto para poder ouvir a voz do Senhor, é não fazer nada e calar o coração, mas conectar o teu coração com Deus.
Alguns lugares é célula para cá, célula para lá, você tem que multiplicar, você tem que atingir o número, tem que atingir a meta. Depois você tem que dar dinheiro, e muito dinheiro. É dízimo, é oferta, é vaquinha, é comprar a miniatura da Arca da Aliança para você levar para casa, para levar a glória de Deus para dentro da tua casa. Balela isso. É comprar o uniforme para servir na igreja, porque todo mundo tem que ser uniformizado, porque líderes controladores gostam de uniformes de gente que bate continência. É oferta de honra para o bolso do apóstolo. Gente, essa coisa arada toda que não tem nada a ver com Deus. E aí esse irmão e essa irmã acaba ficando adoecido. Ele tem a motivação certa, ele ama a Deus, é nobre, quer servir a Deus de coração, o coração está correto, mas a teologia está errada, a eclesiologia, ou seja, a prática da igreja é doentia. Então, nós precisamos ter uma motivação correta, mas também precisamos olhar para Deus com os olhos corretos. Como? Ter uma revelação clara, um entendimento claro, que o Deus a quem servimos é o Deus de toda graça. Quem fala isso é Pedro, apóstolo, e ele fala lá em 2 Pedro 5,10, 1 Pedro 5,10, ele fala, o Deus de toda graça. No Salmo que nós lemos, 84, ele mostra Deus assim. Versículo 11 fala, porque o Senhor Deus, Ele é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Ele dá a graça, é até redundante, né? Porque graça já é algo que você dá. Ele dá graça. O salmista sabia que tudo que ele tinha, qualquer dom, qualquer bem, vamos trazer para nós, até a nossa própria vida, o salmista sabia disso, vinha da graça de Deus, vinha da bondade de Deus para com ele. Você poderia agora, por exemplo, aí no seu lugar, fazer uma oração de gratidão para Deus, não precisa nem pronunciar palavras, é aquela assim, obrigado que eu estou vivo, porque a vida que nós temos veio dele, tudo que nós temos veio dele. Tem muita meritocracia hoje na nossa teologia, né? Tem muita coisa assim, olha, se você fizer isso, então você vai obter isso. Então tem muita escadaria da penha, sabe? Tem que pagar promessa para poder receber alguma coisa, muito sacrifício. Também tem muito merecimento, eu fiz por merecer, eu paguei o preço, eu orei, eu jejuei. Meu irmão, se alguma coisa você tem, não é porque você fez algo, é porque Deus é bom, é gracioso, Ele cuida de você, Ele te ama, esse Deus é maravilhoso, e o salmista fala, é o Deus que dá graça, é isso. Olha quanta expressão de admiração a Deus tem nesse salmo. Versículo 1, Deus Ele é amável. O salmista percebe no versículo 2 que Deus é desejável, ele fala, a minha alma suspira por Ele. No versículo 2 ainda ele fala que o meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo, ou seja, Deus gera uma alegria em mim que eu não sei nem contar. Citando de novo Pedro, apóstolo, ele fala que é uma alegria indizível, não dá para contar, não dá para explicar em palavra a alegria que Ele me proporciona. O versículo 3 é poético, Deus é o seu ninho e o salmista é o passarinho. No versículo 9 e 11, Deus é escudo, Deus protege. No versículo 12 mostra que Deus é confiável. Sem essa perspectiva de que Deus é dessa maneira, a gente começa a olhar Deus como um Deus tirano, como um grande egoísta cósmico que diz assim, me louvem, me obedeçam. É um Deus severo, um Deus esmagador. Se a igreja vê Deus dessa maneira, a igreja se torna assim também. Da mesma forma, para o lado pessoal, o líder, o pai, a mãe, o chefe, o pastor, a pastora, o apóstolo, que vê Deus dessa maneira, um Deus tirano, se torna igual também. A gente tem que checar o nosso coração. Quanto mais eu desejo a Deus, mais eu quero conhecê-lo, mais eu preciso também me deixar ser transformado segundo a imagem dEle. Eu quero me parecer com Ele. Deus é gracioso, é bondoso, é amoroso. E esse salmista tem esta ideia correta. Ele fala, Deus é aconchego, Deus é ninho. Deus é um escudo que me protege para eu não ser ferido. Ele vê Deus como amável, desejável, alguém que faz bem à sua alma. É essa relação com Deus que vai nos ajudar nos tempos de dificuldades.
Porque o salmista depois, ele fala de momentos de dificuldade, de gente que passa pelo vale árido, mas torna esse vale num manancial. O vale árido ali no original está vale de Baca, ou seja, vale de lágrimas. Gente que enfrenta o luto, gente que enfrenta uma doença difícil, gente que enfrenta um desemprego, gente que está enfrentando uma crise emocional, gente que não está se entendendo nas emoções, com uma depressão, com uma ansiedade ou com alguma outra crise. Gente que está passando por momentos difíceis, se olhar para esse Deus amoroso, misericordioso, bondoso, se desejar esse Deus de todo o coração, este Deus poderoso vai encher a sua alma de alegria, vai saciar a tua sede, porque Ele é um Deus bom, Ele nos visita, Ele nos abraça, Ele é ninho para nós, esse é o nosso Deus. Ainda no Salmo 84, no versículo 5, diz: bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Deus aplanou meu coração, Deus suavizou o meu coração. Por quê? Porque a minha força está nele. Não é a minha força pessoal, não é eu dizendo que eu consigo, não, eu não preciso. Eu tenho um Deus que não vai me deixar, não é? Isso tudo é mais do que aquilo que a gente entende sobre oração. Eu digo isso porque, para muita gente, oração é apresentar uma lista de pedidos para Deus. Deus é um grande garçom cósmico e você faz o seu pedido para Ele. Não, oração não é isso. Oração, para a gente entender, é falar com Deus no dia a dia, mas uma mente que dialoga com o Senhor e fala sobre tudo, sobre qualquer coisa, o tempo todo, a toda hora. Por exemplo, no texto diz que ele viu o pardal, que ele viu a andorinha. Por que ele viu? Porque ele estava de olhos abertos. Quando você está na caminhada, no parque, no bosque, na rua, em algum lugar dá para ver isso. Ou seja, nós vamos mudar o nosso deserto para um manancial quando nós passarmos a viver uma vida de comunhão com Deus, que é um caminhar na oração. Aqui nós estamos no meio de um monte de gente, então a gente vai orar, a gente fecha os olhos, para não se distrair, para ser mais intimista. Mas você precisa levar esse Deus que você está experimentando aqui, para o seu dia a dia, para olhar para situações da vida e trazer Deus para aquela situação. Para ver muitas vezes a miséria na rua e ter a revolta no coração, mas contar para Deus que você quer ver justiça onde existe injustiça. E isso é oração. É oração que você leva quando está lá cozinhando. É oração que você leva quando está levando o filho para a escola. É a oração que você faz diante de Deus quando você está caminhando na rua, conversando. Quando tudo ao teu redor vira culto. Aí nós vamos ver o quê? A mão de Deus em tudo. É muito bom experimentá-lo aqui, é gostoso esse momento, mas nós podemos levar isso para dentro da nossa casa, para dentro do nosso dia a dia. Feliz é o homem e a mulher que aprende a fazer do vale da vida um manancial, porque tem no peito um coração aplainado pelo amor de Deus. Você ama a Deus, você deseja a Deus, você quer experimentar a Deus, e você sabe que Ele é o Deus de toda graça, então é com Ele que você vai falar todo dia, conversar com Ele todo dia, não simplesmente fazer um ritual aqui de culto a Deus, mas a gente leva a Deus para o culto da vida. Amém, queridos? Eu quero ler mais um texto com vocês, mas eu vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por gentileza. O último versículo do Salmo 84, o versículo 12, e eu gostaria de convidar você para ler juntamente comigo. Vamos ler juntos? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Feliz a pessoa que confia no Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. No primeiro salmo da Bíblia Sagrada, começa assim com a palavra feliz. Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado
é aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos pecadores ou escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei, na palavra de Deus, medita dia e noite. A Bíblia diz que essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ela vai ter suas vitaminas, ela vai ter o seu vigor, ela vai produzir bons frutos. E ali o texto conclui: e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto você fizer vai ter aquela bênção de Deus. É por isso que eu estou te falando, leva Deus para casa hoje, não deixa Ele aqui não. Você entendeu, né? É figurado isso que eu estou falando, eu sei que Ele habita dentro de você, mas leva esse ambiente para a tua casa, fala com Deus no dia a dia, sabe que o teu Deus nunca vai te abandonar. Aí você vai perceber em cada momento da sua vida, o cuidado e o carinho de Deus com você, e você vai concluir: esse Deus, Ele cuida de mim, Ele não me deixa sozinho. Vamos terminar? Eu queria que você orasse juntamente comigo. Põe tua mão no peito, deixa eu orar com você. Depois nós vamos cantar algo. Senhor, eu peço a tua graça sobre nós aqui, que venhamos a te conhecer mais, é tudo o que queremos, Senhor. Não queremos um Deus só de domingo, nós queremos um Deus do dia a dia. Nós queremos te experimentar enquanto caminhamos, andamos, enquanto comemos, enquanto dormimos, para que venhamos a experimentar a tua presença no dia a dia, assim receber sabedoria, direção, paz no nosso coração e na nossa vida. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, abençoe nossas vidas. Cada irmão e cada irmã que entrou aqui hoje se sinta abraçado pelo Senhor, acolhido no teu ninho, guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso Deus.